Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo. E nós estamos aqui iniciando mais uma semana e eu desejo a você tudo de bom, né? Aquele forte abraço, que todas as coisas possam dar certo nessa semana para você e que possamos ter nosso estudo bem encaminhado, tá bom? Então é o seguinte, gente, deixa eu explicar primeiramente o que a gente vai fazer. Bom, no meu livro, né, tem uma seção chamada Guia de Estudos. No seu material, acredito que ele vem separado, né, ele vem separado, ou ele pode vir junto também do material didático. No meu, né, ele vem junto, ele vem unido junto com o material didático. Então, é uma seção apenas, exclusivamente para exercícios, tá bom? Então, exercícios dos nossos conteúdos que nós trabalhamos, tá bom? Então, eu vou explicar como funciona para vocês mais ou menos esse guia de estudos, tá bom? E depois nós teremos a nossa videoaula. Depois desse tutorial, né, nós vamos ter a nossa videoaula, que vai ajudar vocês, que vai ajudar bastante vocês para a lista de exercícios, tá? Então vamos lá. Aqui, né, o guia de estudos, que ele tem alguns QR codes e tudo mais, beleza? Aqui tem a questão dos capítulos, certo? Beleza? Bacana. E aqui, gente, a grande diferença é aqui, ó, linguagens, códigos e tecnologias. Porque é o seguinte, o Enem, né, ele já trabalha nessa perspectiva de que língua portuguesa, literatura, redação, história não, mas artes, já entram aí dentro, né, desse bloco chamado códigos, né, linguagem, códigos e tecnologias, tá bom? Olha só, gente, o que nós temos aqui, certo? Os temas mais cobrados no Enem. E aqui o seu livro ele vai te dar, vou agora aumentar aqui, o seu livro ele vai te dar a porcentagem. Ele faz um gráfico rápido, né, do número de questões, tá, que cai. Então aqui embaixo, ó, se você perceber, ó, quantidade de questões por temas mais cobrados no Enem. Tá bom? Vou aumentar mais um pouco aqui para ficar melhor. Nossa visualização, beleza. Então é o seguinte, dá um exemplo aqui. O conteúdo aquele conteúdo que a gente viu, né, de gêneros textuais, está aqui, ó, gêneros textuais, certo? Gêneros textuais aqui, ó. A setinha dele está bem aqui, com essa barra. Quantas questões, né, ali já caíram mais ou menos de 2009 até 2019, que é a contagem que o nosso livro faz. Mais ou menos aqui, ó, na casa de 40, né? Então, passando um pouquinho mais de 40, então vamos colocar aí 45 questões, né? Então, é uma porcentagem muito grande. Então, percebam que existem alguns conteúdos que caem mais, né, do que outros. Então, gêneros textuais, aqui linguagem verbal e não verbal, norma culta e variações, tá bom? Então a norma culta, gente, e a norma informal, a norma que não é padrão, né, aquela mais informal, ela também cai bastante, porque se você tem ali a norma culta e uma norma que não é padrão, uma norma que é informal, né, você tem aí o bloco chamado de variações linguísticas. Então acaba sendo detalhado também aí no nosso livro. Você já viu esse conteúdo comigo na segunda aula e vai rever amanhã. Bom, aqui na próxima página ele diz, né, o número, a questão do capítulo, né, qual capítulo vai ser trabalhado. Aqui é o primeiro capítulo, primeira página de jornal, a vida como ela é. E aqui ele dá um exemplo de como essa questão vai ser trabalhada. Eu vou explicar para vocês, ó. Professor, o que é isso? O que é isso aqui antes da questão começar? Olha só, C8H25. Isso aqui é o código, tá, gente? Percebam que o Enem ele trabalha desse jeito. E outros vestibulares também vão começar a trabalhar dessa forma, tá bom? Por quê? Porque isso... Vocês estão percebendo que esse livro de vocês aqui, ó, ele é novo? Isso acontece só para o primeiro ano, por enquanto. Por quê? Porque é o novo ensino médio. Então, tem que se adequar, né, às normas que foram solicitadas. Então é o seguinte,
Isso daqui, qual é o código, professor, dessa questão? Identificar em textos diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. Então, o que a gente tem que ver? Quais são as marcas das variedades linguísticas, né, sociais, regionais e de registro? Então, aqui ele tem esse texto, né, que ele vai falar aqui, ó. Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri. Irerê, meu companheiro. Cadê viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? Ai, triste sorte a do violeiro cantador. Né? Sempre cortando aí, né, o Rzinho, porque então uma outra letra, sempre para trazer essa linguagem mais informal. Aí ele fala assim: nesses versos há uma exaltação ao sertão do Cariri, em uma ambientação linguisticamente apoiada no só pode ser variedade popular da língua portuguesa, né? Como eu falei para vocês, ó. Cadê? Né? Ele vai aqui cantador, amor, sempre, né, reduzindo aí a linguagem mais informal. Você percebe que é mais informal, né? Então aqui, ó, para lembrar, né? Seria para lembrar. Então, sempre ele vai trabalhando a linguagem mais informal. Não é uma linguagem regional aqui. Regional é diferente, é quando você utiliza palavras de determinada região. Aqui ele faz apenas, né, essa troca. Ele utiliza a linguagem informal para poder passar, né, a sua intenção de melhor maneira para o seu leitor. Beleza? Vamos lá. Aqui é o comentário, né? Sempre eles comentam a questão, né? Beleza. E aí a gente tem, gente, o nosso exercício, que ele vai da página da página 6 a 7. Só que eu quero falar para vocês o seguinte, ó. Sempre no início do capítulo, ele dá um breve resumo do que você estudou lá no primeiro capítulo. Então, a primeira página do jornal, o que nós estudamos, gente? Ó, a primeira página do jornal traz uma visão geral sobre os principais fatos do dia, isto é, mostra ao leitor de forma resumida o que consta na publicação. E aí ele traz também um resuminho, né, sobre a manchete, que é o título, né, que a manchete ela traz uma mensagem condensada, rápida, para se destacar graficamente, né, é escrita com letras maiores, ou seja, a manchete ela é escrita com letras maiores justamente para se destacar em relação às outras informações. E a linha fina é a frase ou período que aparece logo abaixo da manchete, complementando-a, ou seja, né, para complementar a informação, certo? E aí ele fala da utilização dos elementos não verbais, né, que é a foto, né, geralmente tem ali também as legendas juntos, as legendas com as fotos, né, se de repente tiver mais de uma foto, vai aparecer mais de uma legenda também, beleza? Bacana. Olha só, gente, vocês perceberam que nessa questão aqui número 1, olha só, na página 6, nós temos aí a primeira página do jornal O Globo, certo? E aqui nós temos que também várias chamadas. Vocês lembram da chamada? Na primeira página do jornal, as chamadas são importantíssimas, né? Por quê? Porque traz aí informações para o leitor, ele vai ler cada uma e vai ver, não, é essa daqui que eu quero ver. Então eu quero ler todas, né? Então ele vai ser direcionado através da chamada. Vamos responder essa questão número 1 aqui. A primeira página do jornal focaliza o novo coronavírus e a pandemia que trouxe medo à população mundial em 2020. Considerando a manchete a linha fina, é correto afirmar que... Professor, qual é o código qual é a habilidade que eu vou trabalhar nessa questão? Você vai trabalhar o código C7H23, que tem a habilidade, olha só, inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público-alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. Olha só que interessante. Então, gente, vocês vão perceber aí, né, tudo mais, que é a letra D. O texto da linha fina complementa a manchete, que a gente comentou agora há pouco, visto que focaliza um aspecto importante da pandemia, a questão da transmissão do vírus e a necessidade de distanciamento social. Olha só aqui, ó. A manchete diz o desafio da contenção e a linha fina diz o quê? Moradias precárias acendem sinal de alerta para controle do coronavírus, ou seja,
complementa a informação da manchete e diz que é importante, né, ter implicitamente ter distanciamento social, e fala das condições dessas casas que não têm distanciamento social. E aí, né? Então, o que vai acontecer? Então, é justamente para problematizar isso daí. Beleza, gente? Beleza, gente? Então, vamos lá para nossa aula de hoje sobre a primeira página do jornal, beleza? Vamos lá. Ação do slide, primeiro ano, módulo 1, unidade 1. E a nossa unidade 1, gente, qual é? Primeira página de jornal, a vida como ela é. Ou seja, olha só, nós temos no início do livro aí a nossa apresentação do capítulo, ok? Nós temos os objetivos do capítulo, vocês sempre podem ver. Olha só, nessa primeira parte, o que nós temos? Vamos ler essa primeira aqui. Analisar os interesses que movem o campo jornalístico por meio do estudo do gênero textual, primeira página de jornal impresso. Ou seja, nós vamos analisar, gente, os interesses que correm dentro dessa primeira página de jornal, beleza? Produzir e socializar manchete chamada de primeira página. Então, nós vamos, gente, também, né, produzir aí e socializar essas manchetes e chamadas. Seria ideal, né, no presencial, mas podemos também fazer no ensino remoto, tá bom? Então vamos seguir. Gente, o que é a primeira página? Um dia na história. Então o que acontece, gente? A gente sabe que a primeira página ela vai ser construída com diferentes histórias. E cada país e cada lugar existem histórias diferentes, porque são culturas diferentes, são hábitos diferentes, costumes diferentes, certo? Então, gente, a nossa participação na história sempre, querendo ou não, está numa primeira página de jornal. Você já parou para pensar nisso? Né? Então, gente, olha só aqui embaixo, está na página, você pode acompanhar pelo livro, página 6, tá bom? Tudo isso aqui é do nosso livro didático, tá bom? Então você pode acompanhar junto comigo, por aqui, pelo slide e também pelo nosso livro, tá bom? Então, olha só, aqui embaixo, certo? Aqui embaixo diz assim: a primeira página compõe um retrato parcial de um dia na história, pois nela está exposto o resumo dos acontecimentos mais relevantes de determinado momento. Esses acontecimentos abrangem assuntos diversos, como política, educação, saúde, alimentação, cultura. Lembra que eu falei que cada país tem uma cultura, cada país tem um costume, cada país tem uma política? Então, aqui no Brasil, a nossa primeira página de jornal traz todos esses elementos, né, relacionados ao Brasil. Mas, professor, eu já vi algo relacionado do mundo. Sim, porque nós precisamos, né, você sabe que nós vivemos no mundo globalizado. Então, precisamos de informações do mundo também. Mas algo que é relevante para o Brasil sempre será exposto de maneira mais primordial, mais fundamental nessa primeira página do jornal do que assuntos do mundo, tá bom? Olha só, vou dar para vocês aqui, isso é um exemplo aqui do Amazonas, tá bom? Do jornal Em Tempo. Então, para vocês verem que tem vários assuntos dentro, né, vários tópicos, vários itens, vários aspectos dentro dessa primeira página do jornal. Aqui em cima, só para a gente ver. Cai produção de motocicletas no PIM. O que é o PIM? Polo Industrial de Manaus. Né? No primeiro semestre. Então a gente já tem um assunto de quê aí, gente? De economia e política. Né? Aqui mais à esquerda nós temos telonas. Cinema reabre com exibição de sucessos. Então nós temos algo relacionado ao quê? À arte, ao cinema. Né? E aqui à direita nós temos algo relacionado à violência, que também faz parte, querendo ou não, né, infelizmente, do nosso cotidiano, das cidades brasileiras. Então, nós temos aí também essa parte. Aqui, a mais à esquerda, comércio registra alta de 35% no AM. Então, nós temos aí economia, né, novamente aparecendo. Economia e sociedade. Aqui, mais abaixo, na esquerda ainda, corrupção. Serafim propõe sabatina para a escolha de delegado. Então, gente, nós temos também uma questão política e social, beleza? Aqui mais à direita, LDO estima orçamento 9,5% menor para 2021. Professor, o que é LDO? Tem algumas siglas que aparecem nessa primeira página de jornal que nós nem sabemos o que é, né? Mas sempre abaixo vocês vão ver que existe uma coisa chamada chamada.
ela é importante para a gente saber mais ou menos o que está acontecendo ali. Olha só, a lei de diretrizes orçamentárias. Opa, então você já sabe o que é LDO, lei de diretrizes orçamentárias. É por isso que agora a manchete ela faz sentido. LDO estima orçamento 9,5 menor para 2021, certo? E aqui mais à direita, esporte, ó. Liga dos Campeões, com Neymar, PSG vence Atalanta. Então, gente, vocês percebendo tudo aquilo que eu falei, né? Esporte, política, cultura, tudo que envolve a nossa sociedade está exposto no jornal, na primeira página de um jornal. Bom, vocês lembram disso daqui? Né? Isso está na nossa página, vocês vão seguindo, está na nossa página 7, beleza? Então, gente, vocês lembram desse fato ocorrido aqui em 2014, né? Humilhação em casa, a seleção perde de 7-1 da Alemanha, a maior goleada de sua história. Scolari, que é o Filipão, assume responsabilidade pelo vexame. O técnico diz que time entrou em pânico e sofreu 4 gols em 6 minutos. Placar deixa a torcida perplexa. Olha só, gente. Então, o que vocês conseguem observar aqui, tanto no livro como aqui pelo site? Pelo livro de vocês fica até melhor de observar. Aqui é só um exemplo, tá bom? Porque é o seguinte, vocês percebem que há aí, primeiramente, né, um título com letras maiores. E logo abaixo, né, um subtítulo, certo? Um subtítulo que vem acompanhando esse título maior. Logo abaixo, vocês percebem que tem uma imagem com o Filipão, assim com a mão no rosto. Gente, professor, o título, nós vamos já saber qual é o nome desse título, ok? Eu estou chamando de título, mas nós vamos já saber qual é o nome desse título. Professor, mas esse título precisa estar de acordo com a imagem? Sim. Né? A imagem ela precisa estar de acordo com o título, beleza? Então olha só, gente, o que acontece? O Filipão ele está triste e aí o título é Humilhação em Casa, porque foi um fato, né, triste, né, para a seleção brasileira, para o Brasil naquela época de Copa do Mundo, ok? E nós vamos ver alguns elementos, nós vamos saber os nomes de alguns elementos, tá bom? Esse textinho aqui do lado, ó, nós vamos saber. Essa frasezinha aqui embaixo nós vamos saber o que é, tá bom? Então, vamos seguir. Olha só, então, gente, qual é a função da primeira página? Gente, vocês sabem que a equipe que elabora essa primeira página de jornal, ela precisa ter alguns aspectos. Ela não é assim feita de uma hora para outra, ela precisa ter alguns itens, certo? Então, olha só, a relevância do assunto é um item bem importante, a atualidade do fato é bem importante também, o interesse do público leitor também é importante. Então, professor, no dia seguinte após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, né, do 7-1, obviamente todos os jornais publicaram essa questão do 7-1, porque era o fato naquela época mais importante. Hoje, professor, isso é importante? Não, gente, existem coisas mais importantes atualmente, né, para serem abordadas. Por isso que essa questão da atualidade do fato é muito importante, porque naquele momento era importante, mas agora já não é tanto, né? Já ficou registrado na história, mas hoje não é tão importante assim, beleza? Naquela época o assunto era relevante, hoje nem tanto, né? Naquela época o interesse do público leitor era muito maior, né? Hoje já nem tanto, porque existem outros temas mais atuais e mais relevantes do que esse, tá bom? Então olha só, dentro dessa primeira página de jornal, nós temos aí, gente, a manchete e a chamada, aquilo que eu falei para vocês. Vamos ler o conceito. Isso está na página 8, tá bom? Olha só. Manchete é o texto que anuncia o fato mais relevante de determinada edição. Quando se elabora a capa do jornal, a matéria de maior impacto aparece em destaque, que é aquilo que nós vimos aqui, ó, humilhação em casa, com letras maiores, para que seja o primeiro texto a ser lido pelo leitor, já que chama mais a atenção em um primeiro olhar. Acompanhando-a, há um breve texto denominado chamada, tá bom? Que resume o fato noticiado e anuncia a matéria que será lida em outra página dessa edição. Gente, professor, onde que está essa chamada aqui
nesse exemplo que o livro dá pra gente. Aqui, ó, bem à esquerda, certo? Bem à esquerda, certo? Eu vou ler rapidinho para vocês só para ver o que está escrito nessa chamada. Fala assim, ó, é difícil porque tá até no livro é pequeno, né? O Brasil sofreu ontem a maior goleada da história. A vitória da Alemanha por 7-1 deixou o país perplexo e mostrou mais de 2 bilhões de espectadores no mundo, uma seleção descontrolada emocionalmente e tomada por um apagão logo no primeiro tempo, depois que o craque alemão Müller fez 1-0. Fez 1 a 0. Em apenas 6 minutos, a seleção sofreu mais 4 gols. Olha só, gente, vocês percebem que existe existe um resumo mais ou menos daquilo que será lido mais lá na frente, né? Vocês percebem aí que existe uma preocupação do jornalista, da equipe que monta essa primeira página, de mostrar, olha, nós temos que ter uma estratégia de chamar a atenção do leitor para poder ele, de fato, abrir o jornal e ler aquela notícia, por mais relevante que seja. Mas nós precisamos... Você já viu aquele filme que você estava... você já teve uma situação dessa? Aquele filme que você estava muito afim de... com uma expectativa muito grande de assistir, mas você leu alguma coisa no jornal, ou na internet, no Facebook, no Instagram, que o desanimou de assistir? É complicado, porque fala, acho que esse filme não é tudo isso não, né? E aí você deixou de assistir por aquela mensagem, ou por aquela sinopse, né? Então isso acaba acontecendo com o jornal também. É preciso ter algo atrativo para poder ler, né, a matéria. Vamos seguir aqui a leitura das imagens, como eu falei para vocês. As imagens, né, de uma forma geral, fotografias, gráficos e infográficos, elas vão, gente, ser importantíssimas, porque elas apresentam informações. E se elas apresentam informações, elas podem também, gente, trazer opiniões. Isso é importante. Então, olha só, aqui, ó, esses textos visuais que a gente consegue visualizar, infográfico, gráficos, também são lidos, pois expõem informações e revelam intenções e opiniões. Então, gente, tem que tomar muito cuidado. Aí você vai perguntar, professor, que página está isso daí? Está na página 9. Aí você vai me perguntar também, professor, mas esses gráficos, infográficos, eles não estão ali só para ajudar mesmo o jornalista a montar a matéria, só para ele preencher espaço? Não. Vocês precisam saber que cada jornalista tem, obviamente, uma visão geral do assunto, né? Uma visão geral, mas também, obviamente, como é uma pessoa, tem uma visão subjetiva daquilo, certo? Então, se há um assunto mais crítico, mais polêmico, você tem que observar bem as informações, porque há sim uma visão subjetiva. Por mais que ela esteja superficial, mas existe uma visão subjetiva. Olha, o que eu falo para vocês aqui, né, vocês percebem que existem algumas partes que eu trago uma visão subjetiva. Vocês já perceberam que eu falo bastante sobre a importância de tal assunto para o vestibular, de tal assunto para, né, tal coisa. Então, essa é uma visão subjetiva. Essa é uma posição minha. Então, isso acontece também, tá bom? Nas imagens, no texto, ok? Bom, aqui a chamada, certo? São, portanto, pequenos textos presentes na primeira página de jornal com a função de anunciar o que nós já vimos, né? As matérias de maior destaque na edição. Aqui vocês percebem nesse primeiro exemplo, aqui, ó, lembra do Jornal em Tempo? Aqui, nós percebemos várias chamadas, certo? Aqui, ó, aqui, opa, cadê? Aqui também, ó, certo? Porque é uma forma de atrair o leitor, né? É uma forma de atrair o leitor, certo? Aqui embaixo também, ó, beleza. Uma coisa interessante, ó, vocês perceberam que aqui, ó, sempre está disponível as mídias sociais, né? Para quem não quiser ler o impresso, lê nas mídias sociais, né? Bem fácil. Ok, gente. Então, nós vamos agora
para a página 10, certo? A página 10, gente, o que ela diz pra gente aí? Opa, deixa eu só colocar aqui, aqui pro lado. Olha só, nós temos aí, gente, a frase, certo? A frase é um outro elemento jornalístico que pode estar presente na primeira página do jornal. Então, olha só, a frase é constituída da fala de alguma personalidade, de algum personagem daquela entrevista, daquela reportagem, beleza? Comum em revistas e jornais. Geralmente está vinculada a um fato noticiado naquela edição. Gente, qual é a frase aqui, ó, que nós conseguimos perceber? Voltando aqui, volte lá no seu livro, na página 7. Você consegue identificar a frase de uma personalidade, de uma pessoa que participou daquele evento, daquele fato? Aqui embaixo, ó, né? O choro de David Luiz. Aí o que ele diz? Ele diz o seguinte: só queria poder dar alegria ao povo. Peço desculpas a todos. Então, gente, isso é importante porque é uma pessoa que participou daquele momento. Então, a opinião dele, a fala dele é importante. Né? Porque falar, nossa, ele falou isso, poxa, coitado, né? Coitado. Então, traz para você também um sentimento, traz para você uma percepção de que do sentimento daquela hora. Traz você para dentro daquele momento, certo? Beleza. Aí nós temos aqui, nós vamos lá, tá bom? E vamos voltar, porque é importante nós assimilarmos essas estruturas, tá bom? Legenda. Você já analisou a fotografia que acompanha a manchete da capa do jornal O Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo, gente, foi onde foi publicado, tá bom? É o jornal, ok? De onde foi publicada essa matéria, ok? Onde nós vimos aí do Filipão, beleza? Do 7-1. O jornal O Estado de São Paulo. Junto dessa imagem há uma legenda. O que é a legenda? É um texto informativo curto, em geral de uma ou duas frases, que acompanha uma fotografia, identificando possíveis personagens e situações. Sua principal função é acrescentar informações e contextualizar a imagem em relação à matéria a que se refere. Tá bom? Então, gente, qual é a legenda daquela nossa matéria? Vamos voltar lá. Aqui. Cadê? Aqui, ó. Página 7. Vamos lá. A legenda está abaixo da imagem, certo? Está abaixo da imagem. Você está com o seu livro aí, né? Eu estou com o meu livro aqui, para vocês perceberem. Aqui, ó, certo? O professor está com o seu livro, beleza? Então, você vai acompanhando junto comigo. Então, olha só, a legenda que está aí embaixo é o seguinte: da glória ao fracasso. Aí fala, poxa, mas o que é isso, da glória ao fracasso? Vocês vão entender. Vocês que nasceram agora, nessa faixa de 2000, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, né? O que acontece? Vocês não viram aí a seleção brasileira em 2002. Em 2002 foi o último campeonato que o Brasil ganhou, né, na Copa do Mundo. Então, olha só a legenda, a continuação da legenda. O último técnico brasileiro a erguer a taça em 2002, Filipão sofreu sua maior derrota. Perdemos para uma grande equipe. Então vocês percebem que existe uma questão aí. Fala, opa, o último grande treinador a erguer a taça em 2002. Então vocês percebem que alguns termos o jornalista coloca sem descrever especificamente o que é. Você já precisa ter um conhecimento antes para poder, né, entender o que ele está querendo dizer. Então eu vou explicar para vocês. Vocês não viram, os pais de vocês viram. Os pais de vocês podem ter ajudado também, mas eu vou explicar aqui. Em 2002 teve a Copa do Mundo da Coreia e do Japão, né, foram em dois países. E o que acontece? Coreia do Sul, ok? O Brasil foi campeão e o técnico era o Filipão, era o Felipe Scolari. Então, por isso que existe essa relação nessa legenda, né? Ele ganhou em 2002, mas em 2014, né, fracassou, segundo a nossa matéria, né, da primeira página do jornal.
do estado de São Paulo. Então o que acontece? Essa questão que o jornalista pensa não é algo, né, que vem do nada, é algo bem pensado. Falou, opa, ele ganhou lá, mas perdeu aqui, então eu vou fazer uma legenda bem chamativa para atrair esse meu leitor, tá bom? Vamos lá, aqui ó, cadê? Opa, a nossa última, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui embaixo, menor, que essa aqui é a tela cheia. Beleza, consegui. Olha só, o cabeçalho. Não há jornal sem um cabeçalho. Nele constam as informações básicas a respeito da publicação. Entre elas, é claro, o nome do jornal. Então, bem acima, gente, na página 7, vocês perceberam aqui, ó, que tem o cabeçalho. Lá em cima tem, ó. Quer ver? Eu vou voltar para vocês aqui, ó, rapidão. Ah, mas aqui não dá para ver. Mas no livro, se você voltar na página 7, dá para perceber, né? O Estado de São Paulo, que é o nome do jornal, certo? Nós temos aí também, aqui, ó, certo? A data, né, que foi publicado, aí você tem 6 de julho de 2014, quarta-feira, certo? Olha só, gente, o preço, você tem o preço do jornal, né? E você tem também o ano do jornal e o número da edição. Professor, o ano do jornal, meu Deus, e o número da edição, como é que eles sabem? Porque eles contam, tá, gente? Isso é tudo bem... é uma estratégia do jornal. Isso é tudo bem organizado, ok? Não é feito, você pensa que é só feita a reportagem e joga lá. Não, tem toda uma equipe por trás que cuida dessas questões, tá bom? Olha só, o ano de fundação do jornal, beleza? E nós temos também, gente, a hora do fechamento da edição. Professor, mas por que isso? Porque existe também um cronograma para ser entregue essas reportagens. Então, no horário que foi fechado, você tem lá, né, esse horário exposto na capa do jornal. 5. O site do jornal, porque como eu falei, as mídias sociais são importantíssimas hoje, né? Porque se você não quiser o impresso, você vai lá na mídia social sem problema e acessa, tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, tá bom? Nós vamos continuar na próxima aula, que vai ser amanhã, mas antes eu quero passar para vocês a nossa atividade, tá bom? Vocês vão fazendo também, porque são poucas questões, né? Das páginas 8 a 11, à medida que eu fui explicando, vocês perceberam que tiveram alguns exercícios, né? Coisa rápida, só para você fazer uma assimilação do que a gente está falando, tá bom? Então é isso, façam a atividade, grande abraço, me entreguem essa atividade, tá? E até a próxima aula.